Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para fazermos o nosso devocional diário. Que Deus vos abençoe abundantemente. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, 12 e 13, está escrito assim: Pois eu bem sei o plano que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bem, amados, diletos irmãos, o povo de Israel se encontrava em cativeiro. Deus havia permitido que o povo de Israel fosse levado cativo. Agora vem Jeremias trazendo uma profecia para o povo que estava em cativeiro, dizendo que Deus tinha um plano para eles, um plano de abençoá-los, um plano de fazer com que ele viesse novamente prosperar, que se eles buscassem a Deus, eles encontrariam a Deus. Deus nunca abandonou o povo de Israel. Deus amou a cada um dos filhos que ele chamou para ser uma geração eleita. O amor e a graça de Deus são a motivação por trás de tudo o que fazemos como cristão. Entender esse conceito é o primeiro e o mais importante fundamento da vida de alguém que deseja seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, quero hoje vos falar sobre o amor e a graça de Deus. O amor que nos envolve. Eu quero demonstrar que Deus nos ama individualmente de uma forma prática. E também desejar que cada um venha se inspirar através da palavra de Deus a buscar ao Senhor nosso Deus. Vemos que o povo de Israel, no período em que Jeremias traz essa profecia, no Antigo Testamento, havia se afastado de Deus e passavam por uma situação difícil. Eles estavam em cativeiro, estavam em exílio na Babilônia. E mesmo assim Deus não se esqueceu de Israel. E falou dos sonhos e grandes planos que tinha para este povo. Deus tinha um plano grandioso para o povo de Israel. Por amor ao povo, Deus queria novamente se relacionar com as pessoas. Deus queria aproximar-se e não se distanciar. Queria que todo buscasse-o de todo o coração. Deus expressa seu amor eterno e leal à nação de Israel. Nós vemos aqui e vamos verificar aqui, amados, através destas palavras, que esse Deus continua sendo o mesmo Deus do passado. Que Deus, Ele almeja que venhamos buscar Ele de todo o nosso coração. Ele não se afastou de nós, amados. Deus continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia nos informa que
naqueles tempos, diz o Senhor: serei o Deus de toda a família de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada achou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, e também com benignidade te atraí. Jeremias 31, versículo 1, 2 e 3. Então vemos aqui, amados, que Deus querendo curar a nação de Israel. E da mesma forma, Deus quer curar a nossa vida. Deus quer trazer paz aos nossos corações. Deus sempre quis que vivêssemos, que buscássemos o entendimento, que vivêssemos uma vida de comunhão com Ele. Deus quer nos dar a vida eterna. O ser humano desprezou a direção de Deus, seguindo os seus próprios caminhos e distanciando-se do propósito de Deus, cometendo pecado, amados. Todos nós, sem exceções, quando afastamos da presença de Deus, estamos alienados de Deus, estamos cometendo pecado. Mas Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. E Deus, então, planejou entregar Jesus, o único homem justo, que levou o nosso pecado ao morrer na cruz, possibilitando a nós a comunhão com Deus e a vida eterna, amados. O homem sem Deus, ele está cheio de pecado. Mas quando ele está na presença de Deus, ele é alvo do amor infinito de Deus. Deus agiu por meio do seu amor. Ele colocou em prática o seu amor para suprir a necessidade humana. O amor de Deus é incondicional. Deus nos ama independente de nossas ações, ainda que nós venhamos a viver em pecado. Ele continua nos amando. Ele espera que venhamos nos arrepender. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, Deus, Ele nos chama para termos comunhão com Ele. A graça de Deus, Ele é manifestado por meio do sacrifício do Senhor Jesus. A graça é a manifestação prática do próprio amor de Deus. Graça significa, amado, favor imerecido. Nós não merecíamos. Jesus, ele era o príncipe dos céus. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus. Ele estava na glória nos céus. E ele se fez pobre. Ele se transformou em ser humano que, semelhante a cada um de nós, que morreu na cruz, para que nós venhamos nos tornar ricos para Deus. Isso significa que, através de Cristo, recebemos vida eterna. Recebemos comunhão com Deus. Então, amados, precisamos ter confiança nesse Deus. A confiança é o elemento básico da fé no amor de Deus. Leva-nos a andar próximo dele. Quando andamos perto de Deus, encontramos a misericórdia e a graça. A graça e a misericórdia nos envolvem.
A palavra de Deus diz assim no livro 2 Coríntios 8, versículo 9, e também no livro de Hebreus 4:16. A palavra de Deus diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. E em Hebreus 4:16 está escrito: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então Deus quer nos socorrer no momento oportuno, amados. Quais são os problemas que você tem enfrentado, meu irmão? Qual tem sido o problema que você tem enfrentado, minha irmã? É luta, é desavença, problemas familiares, problemas conjugal, filhos que se tornaram dependente químico, filhos que se tornaram rebelde, filhos que estão envolvidos com o mundo da criminalidade. Você necessita ser socorrido em tempo oportuno. Então vamos chegar ao trono da graça. Qual é a visão que temos de Deus, amado? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus nos ama porque sua natureza é amor. A essência de Deus é amor. E Deus, Ele tem a paciência conosco. E Deus é misericordioso para com cada um de nós. Deus é cheio de bondade e de justiça para cada um de nós. Deus, Ele quer conquistar nossa confiança. E para conquistar a nossa confiança, Ele nos oferece seu amor. Quando nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, então mais confiamos nesse amor. Aprendemos com Deus a amar ao próximo e amar ao próprio Deus. Ele nos amou primeiro, amados. Podemos refletir o seu amor agora. Podemos manifestar o seu amor agora. Porque Deus, Ele nos amou quando ainda nós estávamos alienados dEle, distanciados dEle, quando nós não queríamos nada com Ele. Ele nos ofertou o seu amor. Livro de 1 João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por cada um de nós. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é que nós tomamos a decisão de amar a Deus. Deus tomou a decisão de amar a cada um de nós quando ainda nós estávamos distanciados dEle, quando nós vivíamos na prática da iniquidade. A Bíblia nos ensina a amarmos a Deus e a respondermos espiritualmente ao seu grande amor por nós. Sabemos que o amor a Deus, quando nós interessamos por sua bondade, por sua vontade, quando buscarmos conhecer a sua palavra, quando obedecermos aos seus mandamentos, então sabemos que agora amamos a Deus. Se desejamos amar a Deus como deve ser esse amor, precisamos então buscar dentro da palavra de Deus. Costumamos ver o amor apenas como um sentimento. Amar a Deus envolve sentimento, mas é algo maior, amados. É algo que vai além. Porque este amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, amados. 1 João, capítulo 5, verso 3. Aproximando-se dele, um escribas que ouvira a discutir e perceberam que havia respondido bem e perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E respondeu Jesus: o primeiro
ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é este: amará o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força é amar ao próximo como a si mesmo, mais do que todos os holocaustos e sacrifício. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Então, amados, nós vemos que amar ao Senhor nosso Deus deve ser o princípio da nossa vida espiritual. Então, se nós buscarmos a Deus, se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, certamente encontraremos aquele que tanto nos ama e que tem muitos sonhos por nossas vidas, que quer nos levar à comunhão. Então reflita sobre o amor de Deus. Reconhece a Deus em toda a situação específica de sua vida. Procure apresentar a Deus uma expressão de gratidão. Gratidão a Deus pelo cuidado dele por você. Decida andar mais próximo de Deus, orando, procurando saber mais sobre ele. Deus, ele vai se revelar em sua vida, ele vai se revelar a ti por meio da sua palavra. Salomão diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Salomão 3, verso 5, Provérbios 3, verso 5. E também está escrito assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingai o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda espécie do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 até o verso 22. E ainda está escrito na palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai o vosso coração. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e vossa lágrima em tristeza, e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O Senhor quer te exaltar, meu irmão, mas ele espera que você chegue diante dele e busque a sua presença, busque a sua comunhão, busque andar no caminho da retidão, ande na paz do Senhor, e ele confortará a sua vida. Eterno e soberano Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse devocional de hoje. Que o Senhor toque na alma, no espírito, no coração deste meu irmão, desta minha irmã, que ouve, Senhor, esta ministração da tua palavra. Que esta ministração traga, Senhor, salvação. Que a tua graça se manifeste, Pai, trazendo luz ao coração do meu irmão, da minha irmã. Que a luz divina do teu Espírito Santo toque profundamente, Pai.
Arranque, Senhor, todo o mal, todas as feridas, toda angústia. E traga, Senhor, esta paz oriunda do teu Espírito, ao espírito do meu irmão, da minha irmã, que me ouve, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.